Olá! Chegou a hora de mais um passeio pelo incrível mundo do agronegócio. E olha, vai valer a pena, viu? Tem muita coisa bonita pra gente ver. Dá uma olhada nos principais assuntos de hoje. Aditivos alimentares ajudam na saúde do rebanho. A armadilha certa para a broca da bananeira. Brasil e África juntos num grande desafio. E moda de viola no final, é claro. Começa agora mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O uso de aditivos alimentares na dieta do rebanho proporciona ganhos não apenas no desenvolvimento saudável do animal, mas também na redução de gases de efeito estufa. Em grande quantidade de oferta no mercado, os aditivos alimentares podem trazer benefícios para a pecuária. Para isso, a recomendação é que o produtor procure saber qual a efetividade de cada opção, além da utilização nas situações mais indicadas. Existem muitas alternativas de aditivos e é interessante usar. A tarefa do produtor é separar aqueles que não são efetivos dos que têm comprovação científica que são efetivos. É esses que a gente deve procurar. Os aditivos mais comuns que a gente tem no mercado são os antibióticos, então ionóforos, a virginamicina, com bons resultados. Nós temos também empresas que vendem óleos essenciais também com bons resultados. E também tem alguns outros um pouco mais diferentes. Então, a gente tem a questão do nitrato de amônia, que não é um produto comercial, mas ele pode ser vantagem usar por reduzir metano. E nós temos aí outros aditivos, probióticos, prebióticos, e aí cada um deles, conforme eu falei, o produtor tem que levantar a ficha, ver se esse respaldo é verdadeiro, e hoje, felizmente, é fácil, porque a gente tem muito acesso à informação, e aí, como eu falei, não escapa de ter que pôr o preto no branco para ver se realmente o aditivo está sendo de uso vantajoso. Nas contas, a dor de cabeça que o pecuarista não quer ter é o custo-benefício negativo. Por isso, essa avaliação e escolha do aditivo tem um peso bastante importante. Por exemplo, os ionóforos que a gente usa, porque ou tem melhor desempenho, ou porque o animal come um pouquinho menos com o mesmo desempenho e, portanto, tem mais eficiência, eles têm o benefício adicional de melhorar o ambiente ruminal, especialmente em dietas de alto concentrado. Então, esse é um benefício a mais, que mesmo havendo um empate aí no que custa para usá-lo, né? Como você tem essa vantagem adicional, vale a pena. E vai além da parte econômica, porque à medida que o aditivo faz você produzir a mesma quantidade de carne, usando um pouco menos de alimento, ou produzir mais carne com a mesma quantidade de alimento, a gente está precisando de menos recursos para fazer o produto, e isso ambientalmente é interessante. Cada vez mais as tecnologias vão avançando em diversos setores do agro. Com os aditivos não é diferente, e a cada molécula nova desenvolvida, os preços para o produtor sofrem variações. O que eu acho que vale a pena comentar são duas coisas nesse aspecto, né? Que às vezes você tem alguns aditivos que são extremamente baratos e que às vezes o produtor usa, é tão barato que qualquer coisa que ele der me resolve. E a gente alerta que não é uma boa opção fazer esse tipo de escolha, porque eventualmente você está só gastando dinheiro a mais, além do que eventualmente ele pode te dar até algum prejuízo, né, se for muito azarado. E outro aspecto que eu acho que vale a pena comentar é que aditivos, frequentemente, eles melhoram muito pouco, ou relativamente não existem melhorias
extremamente grandes com aditivos. Então, se é 10% a 20% que está prometendo, e você vai usar 10% a 20%, ou a média 15%, para fazer a conta de custo-benefício, é mais ou menos por aí, é o que a gente espera no aditivo. Além da relação custo-benefício e os ganhos porteira adentro, a utilização destes produtos também trabalha num importante ponto ambiental dos dias atuais: a redução de gases de efeito estufa. O que normalmente a gente tem são aditivos que podem reduzir o metano, mas em geral trazem algum outro benefício, como aumento de ganho. E tem alguns aditivos que você vai ter só o aumento de ganho. Mas se ele permite o aumento de ganho e não aumenta a emissão de metano, a gente está reduzindo na métrica que é considerada uma das melhores métricas para a gente pensar em mitigação de metano, que é a quantidade de metano por quilo de carne produzida. Então, se eu produzo a mesma quantidade de metano, mas tenho 10% a mais de produção de carne, de ganho, eu estou reduzindo a emissão em metano por quilo de carne. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa: clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. A agricultura africana tem um grande futuro. As condições ambientais em algumas regiões do continente, porém, podem ser um desafio a mais. Com a ajuda da Embrapa, países como o Senegal, por exemplo, estão encontrando soluções ambientalmente eficientes e economicamente promissoras. Exuberante, cheia de vida, a savana africana é para os países do continente uma fonte para extrair seu sustento. A agricultura é uma atividade importante, mas em algumas nações, como o Senegal, por exemplo, o avanço do deserto do Saara sobre áreas de vegetação se torna uma grande ameaça. Há alguns anos, o governo senegalês criou o projeto Muralha Verde, que pretende criar uma barreira natural ao avanço da areia. As primeiras iniciativas não se mostraram muito eficientes. Entretanto, a partir de agora, o projeto ganhou uma ajuda de peso. Pesquisadores da Embrapa estão oferecendo tecnologias desenvolvidas especialmente para regiões de clima semiárido, que podem contribuir não apenas para o crescimento da floresta, mas também permitir no local atividades que tragam benefícios ambientais, sociais e econômicos para os povos da região. A Embrapa, então, ela foi convidada pela Agência Brasileira de Cooperação, né, que atua aí em vários projetos na área social, de saúde e também agrícola. Ela foi convidada devido a uma demanda da própria Agência Senegalesa de Reflorestamento e da Grande Muralha Verde. Ela foi convidada, não só a Embrapa, mas também a Aliança CIPA, para poder prospectar tecnologias que são exitosas no Brasil e que poderiam ser adaptadas à África, né? Principalmente no Senegal, com específico, né? E lá nós fizemos não só reuniões com essa agência de reflorestamento e Muralha Verde, representantes de universidades, até do setor produtivo, bem como dos ministérios de planejamento econômico lá, e visitamos também algumas ecovilas, para que a gente tivesse uma noção da realidade, né? Como eu falei, a Embrapa poderia construir um projeto em que tecnologias que nós temos aqui em áreas similares a esse clima que o Senegal possui, semiárido, pudessem ser adotadas lá. A barreira de contenção, que já está sendo plantada, formará uma faixa com cerca de 8.000 quilômetros de extensão e 15 quilômetros de espessura, com árvores que cruzam a região norte do continente africano de leste a oeste.
E já pensando no aumento da eficácia, a combinação de tecnologias já adotadas no Brasil se apresentam como boa opção. É um projeto ambicioso em função da sua grandiosidade, de espaço geográfico para preencher, né? E a dificuldade nossa é mais de conceber de maneira bem efetiva um projeto que esteja fadado ao sucesso, né? Digamos assim. Por isso que foi muito importante assim, a gente conversar com essas equipes da Agência de Reflorestamento, com a universidade e com os próprios agricultores, né, para a gente entender um pouquinho do impacto que causa essa falta de chuva nos períodos em que não se tem precipitação ou da falta do acesso a essa água, que normalmente eles têm muitos poços subterrâneos, né? Cisternas, que eles usam isso para alimentar os animais, que eles usam também para poder fazer a irrigação de pequenos pomares ou pequenas hortas. Então, um exemplo de tecnologia, a gente teria, por exemplo, as chamadas barragens subterrâneas. Então, são estruturas físicas, né, onde o objetivo tem que haver uma certa conformação, uma profundidade de 2 a 4 metros, a presença ou de rocha ou de uma camada mais siltosa que pudesse reter a água. Se eu consigo guardar essa água, acima no solo eu consigo produzir ou forragem para os animais ou própria alimentação, né? Então, em períodos de seca naqueles países, né? Porque hoje nós vimos lá, foi realmente, eles estão no período de seca, inexistência de forragem, por exemplo, para animais, né? E a agricultura sempre feita somente com irrigação. Com algumas adaptações às particularidades do país, a integração lavoura-pecuária-floresta será uma técnica de grande contribuição. Uma coisa que acontece muito lá é o que eles chamam de fenômeno da transhumância. O que é isso? Eles deslocam grandes rebanhos, eles saem do norte do estado e vão para o sul, que é a região onde tem mais pastagem. E isso causa muito conflito, porque os rebanhos eles não enxergam os limites, né, das propriedades particulares. Então, eles vêm, às vezes, comendo árvores que deveriam estar crescendo para reflorestar, eles vêm realmente causando uma pressão, né, ambiental. Então, a gente tem que entender também digamos assim, esses fenômenos que vêm acontecendo na África há dezenas de anos, né? E propostas como essa, talvez de manter esses rebanhos fechados, pela produção de alimentos, de forragem para os bovinos e caprinos, que é a grande maioria dos rebanhos deles lá, muda completamente esse paradigma de ter de se deslocar. O desenvolvimento de plantas adaptadas ao clima semiárido, feito pela Embrapa, pode contribuir com variedades que, além de eficiência na implantação do projeto, podem apresentar maior rendimento nas atividades econômicas, inclusive na pecuária local. A palma forrageira é um outro exemplo, é um tipo de vegetal que acumula água e tem já desenvolvida para ficar sem espinhos, ser bem palatável para os animais, seria um outro exemplo de tecnologia que a gente poderia ser transferida. E isso cria um grande ecossistema, digamos assim, né, que auxilia não só a produção local, mas, quem sabe, a comercialização desse excedente para outros, né, retornando o financeiro para essas pequenas vilas. Tem um movimento que pode começar, né? A gente se sente feliz aí por estar iniciando, né? Junto com a equipe senegalesa, que certamente contribuirá aí para evitar, né, essas mudanças climáticas e enfrentar um pouco a desertificação. Ultrapassar as principais dificuldades, além de trazer benefícios ambientais, resultará em ganhos sociais e econômicos. A influência desses benefícios que tecnologias que pudessem ser adotadas pela população são os mais diversos possíveis, né? Por exemplo, há uma grande preocupação no Senegal em se criar trabalhos verdes. O que seria isso? Uma agricultura
empregos, trabalhos que fossem baseados na agricultura e na preservação ambiental. Tá? Então, a produção de mudas, né? A gente está falando aí de milhões de mudas que devem ser produzidas. E ele já tem algumas iniciativas aí, tem 8 viveiros que, ao longo dessa década, foi construída, produziram aí mais de 20 milhões de mudas, mas eles têm um projeto bem interessante, que eles criam, como a população do Senegal ela é muito jovem, tá? Mais de 70% da população tem menos de 35 anos, eles usaram cerca de 7 mil jovens para poder fazer essa parte do plantio direto da muda e a manutenção dessa muda, né? Então, nós vimos lá, ao longo das estradas, vários jovens com caminhões-pipas, né? Jogando, regando água ali para que essas áreas tivessem chance de sobrevivência. A escolha de metodologias adequadas aumentam o percentual de sucesso para o planejado. A gente percebeu lá que há necessidade, a Embrapa Pastoril tem uma certa expertise em como reflorestar, como restaurar a biodiversidade, que não seja só plantando a árvore. Tá? Aí nós temos, por exemplo, metodologias, tem uma metodologia chamada Muvuca, eu ajunto várias espécies de sementes nativas, né? E mesmo até frutíferas também, num único, uma outra bagagem, né? E espalho isso com mais quantidade, de forma que eu tenha um percentual de sementes que possam nascer, né? E enfrentar essas dificuldades, às vezes, de serem comidas ou pela falta de chuva não nascerem. Então, técnicas que podem ser utilizadas para a restauração florestal, aí sim, produzindo as sementes, como nós temos aqui as redes de sementes nativas, poderia ser um exemplo a ser seguido lá também no Senegal, né? E outras mais. Eu acho que um dos benefícios que a gente pode também seria a transferência de materiais genéticos, principalmente de forragens, tá? Originalmente, nós temos vários capins, né, Maasai, e outros que vieram da África, os materiais originais, voltaram para o Brasil, foram melhorados, e agora, numa oportunidade como essa, podem retornar como opção somente para a formação de silagem, né, que seria um alimento para os animais durante os períodos de seca. Terminou esta semana mais uma edição da GoFood, uma das maiores feiras de alimentação do Oriente Médio. O Brasil, mais uma vez, fez bonito, abrindo novos mercados e realizando importantes negócios na região. O Brasil teve expressiva participação na GoFood 2023, a maior feira de alimentos do Oriente Médio, realizada esta semana em Dubai, nos Emirados Árabes. Líder mundial há mais de uma década no fornecimento de carne de frango halal, o Brasil exportou em 2022 um total de 1.983.000 toneladas para esse mercado, volume 3,6% maior do que em 2021. Em receita, os números são ainda mais expressivos, totalizando 3,8 bilhões de dólares. Além disso, houve um aumento de 100% nas certificações halal realizadas em 2022 para empresas do agro, incluindo as de proteína animal,
com expectativa de crescimento de 20% no faturamento em 2023, motivado principalmente por bovinos e peixes. É uma feira que está quebrando recordes, já é considerada a maior feira de alimentos anual do mundo e para o mercado brasileiro está sendo muito importante. A gente está com mais de 100 empresas expondo aqui, diversos eventos acontecendo, diversas reuniões, então é uma feira muito importante para a gente estar presente. O Brasil sempre atuando de uma forma bastante inteligente, bastante planejada, bastante estratégica e acaba conseguindo trazer cada vez mais tipos de produto, mais variedade. Então, em vez de trazer só carne e frango, a gente já tem algumas variedades de doce, açúcar, grãos, óleos. Entre os principais destinos da região, os Emirados Árabes são os maiores importadores, com 444 mil toneladas. Foi uma feira que movimentou bastante negócios esse ano. A gente percebeu que o público foi bastante sério, sempre bastante pessoas interessadas em negociar produtos. Não foi só uma feira onde tinha só curiosos, né? Tinha bastante empresa séria, bastante visitante sério, bastante negociação. Então foi mais uma feira de bastante sucesso para o Brasil e, se Deus quiser, nas próximas teremos ainda mais empresas participando e muito mais negócio acontecendo. A broca é uma das principais ameaças à saúde do bananal. Assim, manter um controle eficiente da população desses insetos é fundamental para garantir a produtividade. A broca do rizoma, também popularmente conhecida como moleque da bananeira, é o principal inseto que ataca essa cultura. De ampla ocorrência geográfica, ele se faz presente em toda a plantação, causando diversos danos ao produtor. Entre os mais significativos está a perda de produção, que pode variar entre 30% e 80%. Em alguns casos, o ataque é ainda mais severo e causa perda total da lavoura. Os danos causados por esse inseto são ocasionados no rizoma da bananeira, cuja maior parte fica abaixo do nível do solo. E por isso o produtor não percebe a presença dessa praga. Quando ele percebe, os danos já estão muito extensos, levando a tombamentos e perda de produção. Para poder controlar a praga, o produtor antes deve monitorar a população do inseto. Essa atividade é considerada fundamental na luta contra a perda de produção. Atualmente, o bananicultor conta com diversas opções de monitoramento. A armadilha do tipo telha, vamos agora mostrar. Pode, por favor, Zé, pode me ajudar? Então, ela é feita, como vocês podem ver, de um pseudocaule de bananeira colhida de aproximadamente 50 a 60 centímetros de comprimento. E esses insetos, eles são capturados na face cortada da armadilha. Aqui nós podemos ver o adulto desse inseto, que, como eu mencionei para vocês, ele é chamado de broca do rizoma moleque da bananeira, porque quando capturado, ele finge de morto. Então, nós pensamos que ele está morto, mas na realidade ele está muito ativo. A dinâmica do monitoramento é muito simples. Então, a armadilha é colocada na primeira semana, aí posteriormente, 7 dias após a distribuição dessas armadilhas, o pragueiro ou o produtor, eles devem vir ao campo para fazer isso que o Zé vai fazer agora. Ele vai coletar esses adultos e vai contar para registrar numa planilha o número de insetos que foram capturados por essa armadilha. A proporção usada é de 20 armadilhas por hectare. No cálculo da média de insetos por armadilhas, se o produtor encontrar 5 adultos, ele poderá determinar o nível de controle necessário para a sua plantação. Em determinadas condições, nós temos uma rigidez maior no controle, principalmente quando o material, o genótipo é muito suscetível, ou então quando o sistema de plantio ainda é recente. Então nós podemos restringir esse nível populacional para 2 adultos por armadilha. Nesse caso,
O Zé Carlos está contando quantos adultos foram coletados. 9 adultos. Então, nesse caso, se a gente considerasse o nível de controle de 2 até 5 insetos por armadilha, estaríamos na dependência aqui da estratégia de controle para efetuar o controle dessa praga. Essa armadilha, tipo sanduíche transversal, ela é feita com pseudocaules de bananeiras colhidas com até 15 dias após a colheita, porque assim elas permanecem com umidade suficiente para atrair o inseto. Zé Carlos vai me ajudar agora a verificar se tem insetos atraídos, capturados por essa armadilha. Então nós verificamos que existem insetos capturados, os adultos do moleque ou da broca do rizoma. Então nesse caso agora vamos fazer a contagem desses insetos na armadilha. Lembrando que o monitoramento ele deve ser feito quinzenalmente, com distribuição quinzenal das armadilhas e contagens semanais do número de insetos. Então nesse caso nós temos 5 adultos do moleque da bananeira, que determina então a necessidade de controle da broca. Essa é a armadilha longitudinal sanduíche. Vocês podem ver que elas são feitas de 2 partes do pseudocaule da bananeira, com cortes de 50 a 60 centímetros de comprimento. E elas são colocadas na base da planta, próxima do filho, do primeiro seguidor. E aí a gente pode observar que os insetos capturados, eles ficam entre as 2 bandas da armadilha. É muito importante que se efetue a correta destruição desses restos de armadilhas após a segunda colheita, porque ela pode funcionar como uma estratégia de abrigo para a praga. Então é interessante que após a segunda colheita, esses pseudocaules, essas fatias de pseudocaules sejam deixadas com a parte superior voltada para cima para acelerar a decomposição desse material. O monitoramento populacional da broca do rizoma ou moleque da bananeira pode ser feito com armadilhas de rizoma, como do tipo queijo. Essas armadilhas elas são até 10 vezes mais atrativas do que as armadilhas feitas com pseudocaule de bananeiras colhidas. Nós podemos observar aqui uma armadilha do tipo queijo. Zé Carlos, vou pedir para você me ajudar agora para a gente efetuar a contagem desses adultos. Os insetos são atraídos e são capturados por essas armadilhas e nós utilizamos a contagem, a média populacional dos insetos que são encontrados nas armadilhas para determinar ou não a necessidade de controle. É sempre interessante que o pragueiro colete esses insetos com o uso de pinças para efetuar a coleta segura desses insetos, porque pode ser que exista alguns animais peçonhentos, como escorpião, que podem ocasionar danos para o pragueiro. Outros tipos de armadilhas são as contendo feromônios sintéticos, como a do tipo rampa e a do tipo poço. Esse feromônio não é sexual e funciona como mecanismo agregador, atraindo machos e fêmeas. Sendo até 18 vezes mais atrativa do que as outras, a proporção indicada é de 3 armadilhas por hectare. Agora eu vou chamar o Zé para nos ajudar a mostrar a armadilha do tipo rampa. Por favor, Zé. Então ela é colocada, feita com uma estrutura plástica, pode ser adaptada a partir de esse galão de água mineral, o detergente. E o importante é que tenha as janelas que vão permitir a liberação do odor por esse sachê. Então esse sachê vai liberar os odores que vão atrair tanto machos quanto fêmeas do inseto. Então Zé Carlos, por favor, mostra aqui pra gente quantos adultos foram capturados. E ela é chamada de tipo rampa justamente porque com as abas cortadas do vasilhame, nós fazemos as rampas de acesso ao inseto. O inseto vem caminhando e ele cai no líquido que existe no fundo desse recipiente, que contém um pouquinho de detergente, detergente a 3%, para que o inseto, assim que quebra a tensão superficial, ele afunda.
Essa armadilha do tipo poço, ela é protegida para formar sombra, né? Para ter sombra, para ficar sombreada. É importante que na confecção da armadilha, essa substância, o feromônio que é liberado na forma de sachê, ele fique na superfície do solo, porque aí o inseto adulto ele vai caminhando e vai cair na superfície da armadilha, ele vai cair por dentro da armadilha. No fundo do poço, nós colocamos uma solução de água com detergente a 3%, apenas para quebrar a tensão superficial do líquido e o inseto afundar, não ter possibilidade de retorno à superfície. Considerando que o inseto se desloca por caminhamento, a principal forma de reduzir a infestação da praga é a utilização de mudas sadias. Essa estratégia, a utilização de mudas sadias, é uma parte muito importante do controle cultural. Continuando o controle cultural, nós podemos verificar que a deposição de material vegetal decorrente da colheita pode atrair insetos adultos e diminuir a eficiência das armadilhas. Então, nesse caso, o manejo cultural, pela deposição correta, pelo manejo dos resíduos da colheita, pela utilização correta de cobertura vegetal do solo, também são importantes para reduzir a população dessa praga. O controle biológico também é um importante método para a redução populacional de adultos da broca do rizoma ou moleque da bananeira. O principal agente de controle biológico utilizado em campo é o fungo entomopatogênico Bovéria baciana, que ele causa uma doença nos insetos adultos da broca. E o sintoma, como pode ser visto aqui, ele forma a massa de conídeos, fica uma massa branca sobre o inseto que acaba morrendo. A vantagem do controle biológico é que ele é democrático, então o inseto adulto, quando em contato com o adulto morto, o inseto sadio em contato com o adulto morto, ele vai ser contaminado e vai distribuir esse fungo para outros insetos. O Zé Carlos está passando, então, a suspensão do fungo nas armadilhas. E essas armadilhas então vão ser depostas sobre o solo, junto de bananeiras dos seguidores da bananeira. As estratégias de manejo da broca do rizoma ou moleque da bananeira são bastante simples e podem ser efetuadas sem dificuldade pelo produtor. É muito importante, contudo, que se efetue constantemente o monitoramento para manter uma vigilância constante do pomar para evitar a reincidência da praga. Tava esperando uma modinha de viola esperta no final? Então, sua espera acabou! Lá vem a OPVC com seus mágicos acordes. Chora viola! Olá, nossos amigos da Revista Rural, aqui é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, mais uma vez aqui começando o quadro Papo de Violeiro. E para vocês aí nós vamos estar fazendo uma belíssima guarânia, Nuvem de Lágrimas, composição de Paulo de Souza e de Paulinho Rezende. Bora nós? 1, 2, 3... Você foi embora e que não demora.
você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da grana a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha longe de ti dessa solidão. Jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire desta solidão. Ou venha logo e me tire desta solidão. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Até a próxima semana. Tchau!